Nós temos duas convidadas especiais que as duas trabalham com beleza e a gente vai falar da questão da beleza através do tempo. Eu vou falar quem são essas convidadas, né, que são super especiais. A primeira dela é a doutora Daniele Bonato. Tudo bom, Dani? Tudo bem. Prazer de ter aqui conosco. Prazer em estar aqui. E a segunda delas é a doutora Silviane Pellegrinello. Tudo bom, doutora Silviane? Oi, tudo bem? Muito obrigada pelo convite. E a gente vai falar sobre um tema super legal, né? Porque assim, a gente estudando na história, a gente já teve muitas mudanças no quesito beleza, né, meninas? Com certeza. Cada vez mais a gente vê que isso passa a ser importante. Antes a gente percebia assim que existia um preconceito, até um pouco de achando de futilidade na questão da beleza. Mas a beleza é primordial, ela é importante. Eu acho que hoje faz parte, inclusive, de uma profissional que não trabalha na área, ela está bonita também. As pessoas gostam de gente bonita. Claro, e diz muito sobre a pessoa, né? Vou lá me atender, ela bonita, bem cuidada, você prospecta aquilo que você está buscando, né? Isso, diz sobre o seu autocuidado, né? Como você vai se apresentar no seu trabalho, perante os outros, para quando você vai assim sair, como você vai se posicionar, tudo isso eu acho que tem relação. Dani, existe uma beleza perfeita, umas medidas, que você já me falou isso, eu queria que você falasse para as pessoas. Sim, hoje na Dermato a gente estuda as medidas do triângulo da beleza, né? Nós estudamos os terços da face e com isso a gente consegue sim melhorar a face, deixar mais harmônica, encontrar o triângulo da juventude que a gente consegue no sexo feminino e no sexo masculino já é um rosto mais quadrado, mais marcado. Então existem medidas para isso. Existem medidas que são consideradas uma pessoa bonita. Isso, existem medidas que surgem a partir de estudos, né? E esses estudos a gente aplica no dia a dia com os nossos pacientes. A gente quer respeitar a individualidade de cada um. Como eu atendi uma paciente essa semana, ela disse, eu não quero um padrão, eu quero me sentir bem na minha própria pele, na minha própria face, mas eu não quero sair padronizada como todo mundo quando você faz um procedimento. Que é o que está acontecendo agora no geral, por isso esse tema. E Silviane, a gente tem isso com o corpo também? Também. Na verdade, assim, não medidas tão precisas e exatas como na dermatologia, né? Porque os biotipos variam muito. Então vai variar muito com a genética, com a origem, a ancestralidade, por exemplo, descendente de europeu, oriental, são totalmente diferentes, né? Então a gente vai comparar também com o padrão do que a pessoa nasceu. Então se ela tem ossos maiores, mais larga, mais fina, então a gente não consegue colocar um padrão. Por exemplo, o oriental deve ser mais magro do que o ocidental. A cintura do oriental é mais fina. Então quando você compra roupa, inclusive em sites orientais, você acaba vendo que o PP deles, o PE, é muito pequeno. Porque realmente é um padrão diferente. Então a gente tem que individualizar pelos padrões. Mas hoje a gente tem algumas medidas que são mais na questão saúde do que em estética. As medidas na parte de endocrinologia são mais em questão de saúde. E a questão da estética é muito sentido individualizado. Você falou na saúde, mas o que eu vejo não é isso. O que eu vejo é as pessoas querendo milagre para emagrecer. Eu estou falando do meu círculo, isso reflete no geral, até nas redes sociais. Eu queria que você falasse disso, se isso acontece, você sabe que é assim ou não é. As pessoas querem ser magra a qualquer preço. Existe um milagre para você se manter magro? Existe. Qual é? Então... Fecha a boca. Galisteu falou nem uma vez, só, o milagre é nem você fechar a só. boca. Mas você sabe que assim, se fala em magreza como uma coisa assim, ela quer emagrecer a qualquer preço e não é por saúde, é por estética. Porém, a magreza, na maioria dos casos, a não ser quando são casos extremos, ela beneficia a saúde. Então, um índice de massa corpórea acima de 18,4, 18, ele é um índice de massa corpórea aceitável, não é magra demais. O ser humano foi feito para ser magro, o ser humano foi feito para subir montanha, andar, correr. Ele não foi feito para acúmulo de gordura. Não. O corpo não sabe o que fazer com excesso de gordura. Tanto que mesmo pequenos excessos acabam sendo acumulados no fígado, acabam inflamando com forma de celulite. Então, você acha que um corpo perfeito iria armazenar assim? Então, mas é isso, você está me esclarecendo uma coisa que eu achava que era diferente. O corpo humano não foi feito para esse sobrepeso e a gente inconscientemente deve ter isso, porque todo mundo quer ser magro. Então... Até uma polêmica que o Val comentou comigo, ele fala assim, é engraçado que a gente tem hoje uma questão da aceitação, hoje tem essa questão da ética em tudo na vida, né? E fala-se muito de ter padrões diferentes, esses padrões muito aceitáveis, inclusive tem padrões que não são lá tão saudáveis que a gente vê e que a sociedade valoriza, né? E essa questão de que nem o Val falou, as pessoas realmente, será que todo mundo quer ser magro? O Val acha que sim. Eu tenho certeza que sim. Pelos exemplos
Eu acho que próximo. você pode até aceitar. Tem coisas que a gente aceita, porque não Não tem pode mudar? Exato, não pode ser mudado. Então, coisas que são imutáveis, eu sempre falo, aceite, que é o que Mais é teu. fácil. E biotipos que têm dificuldade em se manter magro? Exato, existe. Mas para todas essas pessoas, para 100% dos casos, estar mais magro beneficia. Eu tenho situações raras onde está um pouquinho acima do peso poderia beneficiar, que são casos raros, onde a gente vai entrar, por exemplo, numa restrição extrema por algum motivo, por algum tratamento, por alguma doença, ou um idoso, de repente, não seja interessante ficar tão magro. Mas ser magro reduz quase todas as doenças. Ser magro reduz quase todos os riscos, com exceção de uma ou outra coisa em relação a osso e tal, que daí entraria a questão de ser magro, mas ser saudável, se exercitar também, né? Dani, e vamos falar de beleza, porque é outra coisa que está muito em alta, está tendo uma procura, digamos, enorme. exagerada em ser bonito. A beleza pode ser construída, mas como é que Pode. você constrói isso para ficar individualizado? Longe da padronização que a gente acabou Longe de da falar. padronização. Eu acho que isso vem mudando os biotipos, que antigamente, por exemplo, era um biotipo não tão longilíneo, e hoje a gente já busca, os pacientes não buscam isso, Silviane, hoje? Sim. Então, na parte corporal também. E na parte facial, também nós estamos mudando nos últimos tempos para um biotipo com rosto mais fino, mais fluido, mais natural, mais saudável, buscando só ressaltar a beleza própria do paciente. Então, é muito difícil você tentar, o paciente que tem um rosto mais largo, ele quer buscar um rosto fino. Então, como é que a gente vai enquadrar, como a Vó falou, como a gente vai encontrar essa beleza em você, na Thaisa, por exemplo, sem enquadrar ela num padrão? Então, hoje, através dos estudos da face, o Val também fez recentemente umas imagens, uns aparelhos, a gente tem equipamentos mais sofisticados que a gente consegue estudar a face e determinar quais regiões podem ser tratadas para te entregar um resultado mais natural e mais elegante. Mas eu acho que o X da questão, a parte essencial, é a associação de tratamentos. Toda vez que a gente foca em um único tratamento, por exemplo, eu quero embelezar o rosto de uma pessoa mais cheinho, ela não está conseguindo emagrecer, às vezes a gente consegue disfarçar na face isso. Então, a gente faz um procedimento para alongar o mento, para estruturar o malar. Então, quando a gente faz isso, a gente não pode apenas focar em ácido hialurônico, por exemplo. Então, a gente consegue encontrar e destacar a tua beleza quando a gente associa tratamentos. Meninas, e vocês trabalham com a beleza? É uma coisa que a gente tem que se pensar, né? Que a gente tá falando do pessoal, né? O psicológico. E o corpo, a autoestima tá muito ligado com o mental, né? Vocês não veem muito disso, de preocupação, às vezes até dentro do consultório? Sim, a questão de uma primeira consulta, por exemplo, uma paciente que não está contente com a sua imagem pessoal, com o que ela apresenta, ela geralmente vem com características de embotamento, desânimo, até problemas de relacionamento, dificuldades na questão profissional, em relação de posicionamento em rodas de amigos, tudo isso. E dismorfismo corporal, né? Muito. Dismorfismo que a pessoa, de repente, ela tá super bonita, ela está num peso ok, e ela olha no espelho e não se reconhece dessa forma. Ela se vê obesa, ela se vê... Eu tenho pacientes que são lindíssimas e chegam no meu consultório e falam, olha como que eu não tô bem, olha como eu tô envelhecida, olha como o meu rosto está escorregando. E é uma paciente super bonita. Dani, eu concordo com o que você falou, mas na real é outra coisa que a gente vê. Eu vejo isso como, eu imagino você como profissional. Por exemplo, essa semana eu estava no teu consultório e a gente falou do Marcelo Antoni. Ele tá um balão. Então, que profissional é esse? Como é que a pessoa não percebe? Você está falando de ressaltar os traços, Aconteceu com valorizar... Zac Efron, também, eu não sei como é que fala. Que Zac Efron. Que no filme ele estava assim, né? Mas nossa. esse agora é essa semana que aconteceu. E aí você está falando uma coisa, mas no geral eu vejo outro na maioria dos profissionais. E um cara como o Marcelo Antoni, que é um ator e tal, ele tá um balão. Aquilo lá foi feito o quê? Inflaram ele? Quando você tá com a face insuflada, isso geralmente é excesso de um único tratamento. Excesso de ácido hialurônico. Mas o que eu falo pro meu paciente é o seguinte, você tem que estar em sintonia com o profissional que te atende. O que o profissional que te atende considera belo? O que o profissional que te atende considera elegante? Porque muitas vezes é na busca, no anseio do profissional entregar um resultado de eliminar totalmente as rugas, a pessoa insufla o paciente. Então, a beleza, ela consiste em não zero rugas, não é não ter rugas. A beleza consiste em gerenciar o processo de envelhecimento. Falando em envelhecimento, eu acho que uma coisa muito importante ressaltar é que, naturalmente, o envelhecimento nos traz também quedas, né, no emagrecimento. E como é que funciona a gente trabalhar isso que é o natural, né? O envelhecimento, tanto o envelhecimento quanto o emagrecimento exagerado, principalmente sem acompanhamento, usando por conta própria medicações, restringindo proteína na alimentação, faz com que exista um caimento muito grande e um envelhecimento muito acelerado de face.
E daí são nesses pontos que a gente precisa do dermatologista para trabalhar e gerenciar isso, senão eu vou ter uma pessoa magra que parece muito pior do que estava quando estava no início do tratamento. Então, você pode ver em casos, por exemplo, como cirurgia bariátrica, onde existe esse emagrecimento acelerado com alimentação hipocalórica e hipoproteica, como existe essa queda tanto de cabelo quanto emagrecimento do rosto, piora, E aí o né? medo do preencher demais aí? Então, isso que a Silviane comentou é muito importante a gente salientar aqui, porque geralmente os pacientes eles buscam um emagrecimento rápido a qualquer custo. Em um mês eu quero estar super magro, com o rosto bonito, e a gente não consegue entregar esse tipo de resultado, né? Primeiro, o paciente precisa de um profissional, por exemplo, a Silviane, para perder o seu peso gradualmente, né? E não ter uma perda de peso muito acelerada. Muitos pacientes hoje em dia usam medicamentos em excesso, então eles emagrecem muito rápido e o rosto consequentemente desaba, né? Porque nós temos compartimentos de gordura na face, então esse rosto desaba e aí o paciente chega desesperado no consultório, agora meu rosto desabou, o que eu vou fazer? Então, para que isso seja prevenido de uma forma adequada, ele precisa emagrecer lentamente, fazer o acompanhamento multidisciplinar, né? Dermato, endócrino, nutricionista. E assim ele vai perdendo peso e a gente vai fazendo bioestímulo de colágeno e não enchendo de preenchimento, não com ácido hialurônico. A gente vai estimulando o colágeno para que quando ele chegue, atinja o peso adequado que ele quer, a face dele não tenha escorregado. E a gente consegue fazer isso no consultório. Silviane, as duas, vocês estão falando daquilo que seria o correto, mas na prática não é assim que funciona. A pessoa quer emagrecer de uma hora para outra, Acordar você magra. vê isso, medicamentos que ainda não foram liberados sendo usados, como é que você gerencia, como é que você conversa com o seu cliente que quer emagrecer rápido? Porque as pessoas querem isso. Isso que a Dani falou gradativamente seria o perfeito. Eu mesmo, faz tempo que estou lutando para emagrecer, mas é uma batalha. Então, como é que faz para emagrecer rápido? O remédio ajuda até aonde? Se você tivesse chance, por exemplo, de perder tudo que você quer em 30 dias, Eu é faria óbvio ontem. que você quer. Óbvio. Então, sim, às vezes a gente faz processos rápidos, sim. Acontece de precisar, sim. E isso é benéfico até onde? Porque isso é para atingir um objetivo, depois tem que manter aquilo. Exato. Na verdade, Esse é assim, manter. o emagrecimento rápido não seria problemático. Porque existem estudos até que mostram que o emagrecimento mesmo rápido, às vezes ele tem vantagens, porque você não judia tanto do organismo, fazendo ele ficar tanto tempo em restrição alimentar, tanto tempo nisso. Mas ele tem consequências estéticas, por exemplo. Então, de repente, estou fazendo emagrecimento rápido, tenho mais que 35, 40, já converso com a minha dermatologista, com o meu profissional que me acompanha e já explico, olha, eu vou fazer esse processo. E com isso ela pode, de repente, fazer um bioestímulo de colágeno, por exemplo, já no início do processo. Ou, de repente, associar com algum aparelho de radiofrequência, o que ela possa usar para ajudar. Mas a minha pergunta posso emagrecer rápido, mas aí você tem que ter uma educação, não sei se entra o psicólogo daí, porque daí depois você vai ter que manter, porque você não pode continuar à base de remédio. Isso é uma ajuda, e aí depois... Tá, então é o seguinte, depende da causa e depende o quê? Você quer emagrecer rápido, por um motivo, eu engordei nas minhas férias na Espanha, voltei gordinho, preciso emagrecer rápido porque não cabem minhas roupas. Você pode emagrecer rápido, tá? Eu tenho um motivo. Então, eu já tinha uma coisa balanceada antes, por um motivo pontual, eu ganhei peso, tive uma tristeza, uma coisa, engordei. Tá? Venho engordando ao longo dos anos. Faz 10 anos que eu tô ganhando 1 quilo por mês, agora eu tô 10 quilos acima. Não tem muita justificativa para você querer perder tudo num mês. Você não adquiriu isso. Provavelmente suas roupas são todas para esse peso adequado. E nesse caso, você pode gerenciar, sim. Acho que a grande dificuldade é manter esse peso, que o Val estava comentando, né? Porque o que a gente vê no consultório são os pacientes que perdem peso rápido, depois às vezes eles têm uma dificuldade em se manter. Muitas vezes eles ganham rapidamente. Mas a gente falando em envelhecimento, falando por mim, eu sempre fui muito magra. E sempre, nunca oscilei, só nas gestações. E de uns anos pra cá eu sinto esse caimento do envelhecimento. Como eu tenho pouca gordura, eu sofro do contrário. Eu preciso colocar, porque assim, a pessoa tá perdendo a gordura, tá caindo. Então assim, eu acredito que até numa sistemática onde a gente tem um corpo que ao longo dos anos não sofre alteração, que toma todos os cuidados, naturalmente isso vai acontecer. E eu acho que talvez é buscar, né, o equilíbrio de você ter esse cuidado pra não deixar tudo cair, né? Em relação à manutenção de peso, mais uma vez a gente vai por questão do peso perdido, mais uma vez a gente vai na questão da causa, o que levou, né? Se você só engordou porque tá ficando mais velho, se você parar o tratamento, você vai engordar de novo, você vai continuar mais velho. O que vai acontecer no outro dia que você emagreceu, você vai estar mais novo? Não. Então, ou você vai fazer uma coisa diferente do que você fazia antes. Estou mais velho e por isso estou correndo agora. Estou mais velho e por isso aumentei minha atividade física. Ou
passei a restringir tal e tal alimento. Se você não fez isso, naturalmente você vai voltar a engordar. Então, tem que existir um planejamento. Por exemplo, e se eu quiser usar um remédio para alguém por 2, 3 anos, eu posso? O profissional tem que saber qual é o caso da pessoa. Tem pacientes que você não vai tirar o remédio. E tá tudo bem. Qual é o problema? Você não faz botox de 3 em 3, em 6 em 6 meses? Qual é o problema de você gerenciar o peso com medicamento, desde que ele seja seguro e esteja sendo acompanhado? Não há problema nenhum. É gerenciar, então, o negócio. Você tem um Exatamente. profissional acompanhando aquilo. Gerenciar o corpo. Exato. E às vezes um grande erro no emagrecimento é isso. Eu vou lá, emagreci, tomei 1 mês, tomei 2, eu quero parar esse remédio, já emagreci, o remédio vai me viciar. Calma aí, né? Vamos ver, às vezes o remédio é muito melhor do que o risco de você estar acima do peso. Aproveitando nisso, uma polêmica que está em alta aí, a gente conversou antes. O que você acha do Monjaro? Porque é o novo queridinho das celebridades, todo mundo emagrecendo, não tem efeitos colaterais, não tem enjoo, não tem esse seca. O que você acha disso? Luxo, é tudo. A tecnologia está vindo a nosso favor. Você sabe que eu tô com muita experiência, porque como eu atendo online, eu tenho pacientes que moram fora do Brasil, né? Então eu tenho pacientes americanos, tenho pacientes que moram em Dubai, pacientes brasileiros que moram nos Estados Unidos. E a gente tem à disposição lá o Monjaro, que a gente já faz uso, já há uns 8, 9 meses já tenho. E o resultado incrível, efeito colateral perto de 0. Então a gente faz doses graduais. Toda a questão da antiga, que seria o Ozempic, que tem o intestino muito preso, muita náusea, tudo isso praticamente some. A questão de mal-estar e indisposição praticamente some. A questão de baixar libido também, que acontece muito com o que tem agora, praticamente some. E você tem um remédio quase perfeito, onde ele é uma Ferrari. Você pode andar a 10 por hora ou a 350 por hora com ele. Ele é realmente... E estamos ansiosos por ter à disposição aqui no Brasil, né? Ainda, infelizmente, não temos para venda. E a minha experiência hoje se baseia nos pacientes que conseguem a medicação fora do país. Até porque a tecnologia tem que vir a nosso favor, né, gente? A gente estuda tanto tudo, né? E aí o que funciona, o que não funciona, o que dá certo, o que não dá certo, eu acredito que vai vir muita coisa aí pra facilitar a nossa vida. E tem alguma previsão de aprovação? Ele já é aprovado há mais de 1 ano. O problema não está disponibilizado. Ele não está disponibilizado. Eu não tenho exatamente os motivos, mas o que eu acho, a matéria-prima e tudo para produzir ainda não é suficiente para dar aporte para a demanda que existe. Porque, por exemplo, onde é vendido, Estados Unidos, Dubai, ele é vendido. Ele não está sobrando em prateleiras. Então, se tem é um milagre? Ele é muito bom. Você imagina uma coisa sem efeitos colaterais? Perfeito. E a gente tem coisas novas vindo. Porque daí a pessoa fala, mas esse remédio pode falhar um dia? Sim, vai falhar. Só que a gente já tem um inibidor triplo vindo também, entendeu? Que ainda não está aprovado nem fora, nem aqui, mas já está. Então, eu acredito que a gente, em alguns anos, não vai ter mais cirurgia bariátrica, por exemplo. A não ser para pacientes de nível socioeconômico mais baixo, porque a tendência dessas medicações é custar bastante. Tá. Isso é outra coisa. Eu soube que uma caneta dessas custa na faixa de R$4.000. Ou seja, então não é para qualquer um. Isso que você falou. Não. Hoje, nos Estados Unidos, existem 2 situações. Para quem tem seguro saúde, o seguro ele subsidia parte da medicação, diferente do Brasil, que os planos não pagam medicação normalmente, lá o seguro subsidia. Então, o paciente que tem esse subsídio do plano de saúde, ele acaba pagando, acho que em torno de $550 por mês, porque o restante o plano paga. Quem não tem, hoje desembolsa em torno de $1.100 a $1.300 por mês. Se você transformar isso em reais, né, a gente tem uma noção do preço. Provavelmente, quando chegar ao Brasil, normalmente em medicações, eles fazem uma correção pelo nível socioeconômico do país, pela moeda e tal. Esse preço deve reduzir, mas não deve vir muito baixo. Dani, agora vamos falar de banalização dos preenchimentos, dos procedimentos, porque eu vejo muito isso. E houve um boom, há uns 4, 5 anos, não sei, né, de deixar o rosto perfeito, corrigindo e tal. E agora, há algum tempo, as pessoas parece que se tocaram desde o ano passado, ou se é uma consequência, há um exagero, e depois as pessoas começam a se olhar, e aí elas não querem. Tem gente tirando a boca, tirando o preenchimento. Como é que é isso? Como é que você vê isso? movimento contrário, né? Tem havido um movimento contrário, mas o que aconteceu? Com a banalização, também a gente viu resultados muito ruins, desastrosos, exagerados, o que levou o paciente a ter receio
né, de não procurar um profissional qualificado. Então, hoje em dia, o paciente busca um profissional que estudou, especialista, na maioria dos casos, porque viu muita coisa ruim por aí e sente medo de passar por aquilo, né? Eu acho que existe um pré-conceito, não existe? Com todo pré-conceito. tipo de medicação. Que daí fala assim, vai tomar remédio pra emagrecer. Que daí lembra aqueles remédios de emagrecer lá, não sei de mas quando. na beleza eu acho que não teve Na isso. Teve beleza- um bom, porque os Mas eu acho feios que ficaram existe bonitos. ainda. As É pacientes sério, tem estão umas com pessoas receio, esquisitas, tortas, que eu vi, eu falei, meu Deus, ficou lindo. Uns bonitos foram fazer, ficaram com o rosto feminino. Existe um Eu não- movimento Não é, de Silviane, é remoção. isso. É. O Existe feio um ajudou. movimento. E aí os bonitos foram fazer, eu não sei porquê. É porque tem que médico tá quieto. Você não pode mexer com o que tá quieto. Eu acho que existe um movimento de remoção. Quem fez procedimentos com muito ácido hialurônico, existe um movimento que essas pessoas estão nos procurando para tirar. Eu quero refazer esse tratamento, eu quero um tratamento mais elegante, mais sofisticado, que tenha a ver mais comigo agora. E dá pra retirar sem efeitos colaterais? Dá Como é pra que retirar. fica? Assim, tem paciente que vai ter edema ou alguma reação alérgica à enzima, que é a hialuronidase, que é a enzima que remove o ácido hialurônico. Então, tem que ter um cuidado, a gente faz uma anamnese, discute para ver se realmente isso pode ser feito nesse paciente. Mas é uma enzima que você aplica e remove o produto. E depois você pode refazer esse preenchimento, que tem acontecido com mais cuidado, com mais elegância. Então, tem acontecido muito. Assim, uma coisa que a gente se entristece, mas nós temos recebido muito no consultório, paciente com procedimentos mal executados, né, até com infecção no procedimento por má técnica e assim, resultados muito ruins, que hoje em dia o paciente ele já busca um profissional que tenha uma técnica refinada, que tenha estudado. Mas isso que a você gente está vê. falando também, a nível nacional, essa última semana teve 2 casos de pessoas que morreram por tratamento estético, mas foram ver, a pessoa não tinha formação nenhuma. adequada Então, e isso um não é um perigo? ambiente Como é que totalmente. as pessoas vão cuidar da beleza numa pessoa que não Um é... ambiente inseguro, insalubre, né, sem condições de Mas é higiene. que é mais barato, né, Valdeir? A gente entra naquela questão, A que é gente bom entra na custa caro. questão da Silviane, porque realmente o produto bom, o ácido hialurônico bom custa caro, um bom bioestimulador custa caro. A gente viu aí um boom de PMMA, que é o polimetilmetacrilato, que é um produto super barato, né? Que a gente não usa esse produto, mas que é um preenchedor, Mas volumizador. se não usa, por que tem essa disposição no mercado? Ele é liberado Porque pela é mais vigilância porque é sanitária, liberado? ele é liberado pela Anvisa. Aham. Para casos de Ah. distrofias, para casos de paciente Então HIV ele tem positivo. o seu uso indicado. Só utiliza de Ele forma tem errada, uso então. para correções específicas. Dani, uma outra coisa que, usando da parte que eu gravo com você, eu sei e acompanho também isso. Tem o talento do profissional e dessas técnicas e tal, mas tem um apoio na beleza, na dermatologia, de equipamentos, que são muito caros também. Como é que funciona? É esse casamento que dá certo? Você tem que juntar as duas coisas? Sim. Na minha opinião, o melhor tratamento é quando a gente pode associar uma tecnologia de ponta com um tratamento injetável. Eu não vejo melhor resultado do que uma boa associação. Né? E hoje em dia os equipamentos eles estão muito modernos, muito sofisticados, mas eles também vêm com um custo bem alto. Para a gente adquirir, para ter na nossa clínica diariamente para o nosso paciente, requer, né, um investimento, mas eu acho que se a gente estuda a tecnologia e sabe em qual a gente deve investir, a gente proporciona um excelente tratamento para o nosso paciente. Só que, é como o Valdecir falou, isso tudo tem um custo. Então, de repente, quando o paciente precisa fazer um tratamento completo de associação, ele requer ter um investimento maior. E nem sempre o paciente consegue fazer esse talvez investimento. buscar alternativas, mas eu vou voltar no assunto da medicação. Por quê? Porque eu convivo com um monte de pessoas que têm o preconceito. E daí chega e fala assim, mas vai lá, toma remédio. Nossa, mas eu não vou tomar, vai fazer mal, meu Deus, tomar remédio, tem que ser saudável. Então, assim, Silviane, como é que lidar com esse preconceito que ainda existe em uma parcela da população, né? De que talvez isso não seja legal, né? Mas se medicar, tomar hormônios, por exemplo. Exato. Existe muito preconceito, inclusive, da própria classe médica e dos colegas do paciente mesmo. E às vezes quando ele conta para uma amiga ou um amigo o que ele está fazendo, ele é criticado. Então ele se sente mal. Nossa, o que eu estou fazendo com a minha vida? E volta cheio de dúvidas, né? Existe o que hoje? A banalização, assim como existe na dermatologia, que existem profissionais não habilitados que fazem, na endocrinologia existem profissionais não habilitados que fazem, existe gente que faz por conta, que faz com apoio de um amigo, que copia, existe isso também. Mas a questão do preconceito vem a falta de informação recente. Por exemplo, saiu um estudo agora sobre o Ozempic, dizendo que ele poderia causar uma cegueira. De repente, eu comecei a receber milhares de matérias. Eu tenho uma experiência de Ozempic com mais de 1.500 pacientes. Eu nunca tive nada disso. Essa cegueira, que ele aumenta o risco, é uma condição extremamente rara. Então, mesmo que ele aumentasse o risco 10 vezes, 100 vezes, 1000 vezes,
ainda talvez a gente não visse nenhuma durante toda a nossa vida profissional. Leia bula de remédio, né? Exato. Tilenol. Então, as pessoas, a imprensa, as mídias gostam do sensacionalismo, do olha, ficou cega por esse remédio. E sendo coisas que na prática não existem, né? Então, muito do preconceito vem disso Mas também. o que você falou, eu acho que é em todos os campos, em todas as áreas. É a falta de informação que a pessoa acha que aquilo é errado, que aquilo não pode ser feito. É falta de informação. É um preconceito, falta de informação. A Até pessoa não porque sabe do que ela está qualquer medicação falando. que a gente vai tomar, se você pegar a bula, qual que é o mais simples possível que você pegar numa você abre e vê contraindicações. Você não vai tomar. Você não toma nunca mais nada. Eu tive um caso... E essas matérias sensacionalistas, essa desinformação que às vezes tem nas redes sociais, tudo, é o que mais chama atenção, é o que mais as pessoas querem pessoas ler. adoram, né? E elas às vezes acreditam em informações que não são reais, infundadas, né? Sim, sim. Se você pegar uma bula de um anti-inflamatório e você não toma, esses dias tinha um paciente que tinha uma indicação de reposição hormonal e ele me questionou, eu tenho algum risco com essa reposição? Era pelo WhatsApp, eu peguei a bula do negócio, da medicação e coloquei todos os riscos e mandei pra ele. Ele olhou, tá bom, quero usar. Então, assim, a Falta de pessoa... informação. Exato, a pessoa, às vezes ela quer só polemizar, entendeu? Existe? Sim, existe, tudo existe. Você pode morrer fazendo um botox? Pode. Existe? Você já viu isso? Não. Mas pode, entendeu? Então, se você for polemizar e extremizar, tudo existe Assim risco. como quando você vai fazer uma cirurgia, você vai assinar um termo que alguma coisa pode acontecer quando você vai fazer um procedimento estético. Nós também preparamos um termo que você pode ter alguma reação, algo pode acontecer. Sim. Acontece frequentemente? Não. Mas Nunca você tendo acontece. um profissional preparado, por exemplo, você tem alguém que sabe lidar com você naquele momento. Então, se você estiver fazendo um procedimento, a Dani é médica, se ela estiver fazendo um procedimento e o paciente tiver uma síncope, ela sabe tratar. Ela não é farmácia. Esse ela é o médica. nosso grande diferencial que eu sempre falo para o paciente. Busque fazer um procedimento com a pessoa que você buscaria para resolver se Isso você que eu falar, tivesse um problema. resolver o problema, né? Porque o que mais a gente atende no consultório são pessoas que fizeram com profissionais não habilitados e nos procuram. E a gente pergunta, por que você não voltou no profissional que fez para corrigir? Não tenho coragem, ele não é médico. Eu falei, mas na hora de fazer você teve coragem e agora você não tem coragem? E a gente tem agora as mídias sociais, né? Que nos criaram filtros de perfeição, criaram os corpos intangíveis, porque aquilo às vezes nem é verdade, a gente tem muito Photoshop. E como lidar com essa falsa realidade que a gente vê? Eu recebo, não sei a Silviane se ela recebe, eu quero ter um corpo assim, mas eu recebo muitos pacientes com a foto, eu quero meu nariz assim, eu quero meu rosto assim, minha boca, porque eu não posso ter esse rosto. Então nós sabemos que na internet tem muita manipulação de imagens, de antes e depois, tratamentos irreais, eu já recebi fotos de, eu fiz uma sessão de tal coisa e rejuvenesceu 15 anos. Não, gente, isso não existe. E o paciente, na ânsia de melhorar, naquela expectativa de, como o Val falou, querer um resultado rápido, ele chega com aquela foto e fala, eu quero esse tratamento, eu quero ficar assim em um dia, eu quero ficar assim agora, né? E a gente sabe que na maioria das vezes não é assim, é uma construção de um tratamento. Então, é algo desafiador para nós, como médicos, né? Porque a gente vê muita desinformação e muitas notícias antes e depois totalmente irreais. O corpo, você sabe que eu consigo dar a pessoa chega, por exemplo, chega uma pessoa como você e me mostra lá uma Viviane, lá, aquela pernona e tal, eu falo que queria ficar assim. Eu já falo que ela não vai ficar assim. Não nessa vida, não, né? Não Na tem próxima como. você volta, talvez, tenta. né? Uhum. Porque tem pessoas que não vão atingir. Então, às vezes, você pode dar um choque de realidade, de desculpa, você não vai ficar. A fulana, isso aqui é isso tem uma prótese, tem um PMMA, que é uma coisa que eu não recomendo, isso tem isso. E o biotipo, né? Por exemplo, o biotipo da Thaisa nunca vai atingir um corpo super malhado. A não ser que ela queira se estragar inteira. Né? Eu vou ter tanto efeito colateral que com certeza não vai valer a pena. A Dani falou de ansiedade, né? A pessoa quer pra ontem. Eu sou muito assim, eu quero as coisas pra ontem em tudo na vida. E a ansiedade e o estresse diz que prejudica pra emagrecer. Eu lembro que eu tive uma nutricionista que falou, se você fosse mais calmo, a dieta que você faz já estava seco. Mas sem é dúvidas, isso? Quando Eu queria que falasse isso, pular quando a a gente refeição, tem sono. ansiedade, a gente aumenta o cortisol. Com o aumento do cortisol, a gente tem aumento da insulina, armazenamento de gordura, mais fome ainda, né? E uma pior sou da eu. distribuição de gordura Porque a abdominal. ansiedade gera uma fome insaciável, não é? Principalmente quando eu tô parada, eu quero comer. Exato. E você sabe que tem alguns estudos interessantes agora, que tinha uma época não, até alguns meses atrás, eu prescrevia ceia para os pacientes. Surgiram alguns estudos mostrando que o ideal é não comer 3 horas antes de dormir.
Com isso, você melhora o padrão do sono, você reduz o cortisol e melhora o emagrecimento. Então, aquela história, eu tenho que comer toda hora porque eu não posso perder massa magra, não posso... você pode estar piorando a pessoa. Então, comer a última refeição até 8 horas, mais ou menos 7, dependendo do horário que você dorme. Fica 3 horas antes de dormir, principalmente sem ingestão de carboidrato nenhum. Uma frutinha à noite pode? Não pode Não mais. pode ter açúcar. Exato. Não sei, E a gente entra na questão do jejum intermitente, né? Eu lembro que eu sou uma pessoa que sou adepta a vida inteira. Eu como 7, 8 horas, no outro dia eu vou comer super tarde. Aí falam, o segredo de você ser magra é o jejum intermitente. E eu falo assim, gente, tem muitas outras coisas por trás, né? Mas ele tem realmente essa importância? Tem. Então, assim, o jejum intermitente, ele tem uma ação muito boa, principalmente quem acumula gordura visceral e gordura no fígado. Então, o jejum intermitente, para essas pessoas, ele tem um efeito fantástico. Homens, o jejum intermitente em homens é maravilhoso, porque para o homem é meio fácil fazer. Então ele consegue ficar em jejum fácil. Parece que o homem nesse ponto ele tem mais força de vontade, mais do que fazer um cardápio. A mulher que consegue fazer o jejum intermitente, ela é admirável, porque a maioria das mulheres não consegue colher o exame de sangue em jejum. Elas estão no laboratório pensando que horas que elas podem comer, né? Mesmo que as que comem pouco, elas têm essa necessidade maior. Pode ver que mulher sempre tem uma maçã na bolsa para o filho, sempre tem uma barrinha, sempre tem isso. E você vê homem pegando a estrada, ficando 500 quilômetros sem comer. Então vai muito o perfil. Jejum intermitente eu prescrevo muito para homem. E se alguém como você fala, eu já pratico o jejum intermitente, eu incentivo. Porque ele tem um efeito bem bacana. Eu amo, e eu quando como, meu caso é o contrário, se eu saio para um jantar, aí a refeição é 9, 10 horas da noite, eu que sou acostumada a uma pessoa que não come esse horário, e aí me faz mal, eu durmo mal, eu fico mal, que eu falo assim, pra mim faz uma diferença absurda, ou acordar muito cedo e ter que tomar o café da manhã. Porque o organismo já tá habituado, Exatamente, né? eu fico mal. Então assim, é engraçado como é que pode, então é hábito, no meu caso que sou habituada, pra mim eu sofro do contrário, de eu ter que comer. Você sabe que você fala pro paciente que ele tem que ficar sem comer 3 horas antes de dormir. Ao invés de jantar mais cedo, ele fica acordado. 1 hora da manhã, tô acordado, acabei de comer. Aí você fala, não é essa lógica. Não é essa lógica. Ai, desculpa, eu não posso dormir agora porque eu comi há pouco tempo. Não. Tem que esperar 3 horas. Silviane, e tem uma coisa que muitas pessoas comentam, que emagrece, chega numa altura e para. Tem. Isso é um efeito? O que é isso? Tem, infelizmente, existe. E o que faz para quebrar isso? Muda-se tudo. O efeito platô, você chega nesse efeito. É exatamente daí você isso, vai pegar Malu. exatamente o que você fez até agora e muda a estratégia. Se você mantiver a mesma estratégia, você não vai ter mais E resultado. como muda? Você já tá comendo o mínimo? Aí vem o negócio. Às vezes ele já come Tá pouco. se consultando. Eu tô achando que ele A dúvida da maioria das aproveitar o momento, né? Lógico. Então, assim, já como mínimo. Acho que a dificuldade é a pessoa que come muito pouco. Às vezes sim, às vezes eu E não preciso consegue aumentar, de emagrecer. repente, mudar o tipo de dieta. Por exemplo, você faz uma dieta mais mediterrânea, a gente fazia uma dieta cetogênica, por que não? Entendeu? Ou assim, eu não tirei o açúcar totalmente. Vamos tirar o açúcar totalmente por um período, né? Eu gosto muito também de uma coisa que se chama fazer uma restrição severa, tá? Mas com refeições livres. Por quê? Porque eu acho que isso não deixa chegar ao efeito platô. Porque se você fica muito restrito, muito tempo, você se acostuma com isso. Então, por exemplo, quero dar uma mudada no meu corpo, faça uma restrição severa com 1 ou 2 refeições livres, mas livres mesmo, para eu poder comer uma pizza, uma coisa assim durante a semana, eu volto a ter efeito no meu tratamento. Tem que brincar com ele. Exatamente, exatamente. É engraçado isso, mas funciona. Então, assim, claro, daí eu peço assim, aproveita para fazer um programa com a tua família, alguma coisa que você estava com vontade de fazer, né? Nesse dia, e você passa a mexer. Eu preciso de um drink. Eu quero o meu de chocolate, porque esse aqui... Ninguém tá bebendo aqui. Eu tô bebendo, mas Que calma. geração sabe. O Val, ele tô quer que a gente calmo, saia mas- todo mundo alcoolizado. Não, não é isso. Já que a Todo Silvane mundo- tá falando tanto de emagrecer, eu já puxo pro meu lado. Porque quando o paciente emagrece muito, eu fico com medo. Eu falo, meu Cai Deus, esse tudo. rostinho tá lindo, vai cair tudo. E uma coisa que acontece é o seguinte, que a Thaisa comentou em biotipos mais magros, como o dela, né? O paciente ele já tem pouco percentual de gordura corporal e, consequentemente, na face também tem menos. E quando a gente envelhece, nós perdemos automaticamente a gordura da face. Nossa, também tá caindo tudo, gente. Aqui Mesmo que afundou, não- aqui não- caiu. Eu falei, o que tá acontecendo? Eu falo isso pro paciente, ele fala, eu não perdi peso e a minha bochecha afinou. Eu falo, sim, é do processo de envelhecimento, né? Então, esse biotipo, como a Thaisa, por exemplo, a gente tem que falar, corra pro dermato. Porque, né, às vezes você tá com o corpo ok, mas o rosto já tá mais envelhecido, que não é o caso dela. Mas Por quê? eu também, né? Eu cuido bastante, né? Por quê? Porque o paciente, ele fica com índice de massa corpórea baixo, mas aí o rosto envelhece.
né? Então eu sempre falo, você vai ter que encontrar um equilíbrio. Você quer emagrecer, quer o corpo ficar com o lindo, corpo a cara ok, feia. Mas e o você rosto sabe caído, que muitas né? vezes eles emagrecem, mas se eles tiverem com uma dieta bem equilibrada, é um emagrecimento que não é cheio de radicais livres. Então ele não é um paciente com a pele ruim. Ele é ruim na questão estrutural, normalmente. Então você, com um bom profissional, ele pode reposicionar a tua face, colocar lá um estímulo, de repente usar algum Pontos de equipamento. hialurônico de sustentação, um Exato. laser. E a melhora é rápida. Eu sou uma pessoa que eu falo, não vou fazer preenchimento, não vou fazer preenchimento até for necessário, né? E aí chegou uma hora que começou a afundar, né? Afundou a olheira, que era a questão da gordura, daí começou a afundar aqui, daí, tem que ser preenchimento. Ok. Então, assim, aí eu fui pro preenchimento. Então, assim, eu acho que assim, o cuidado tem que ter esse, né? De você analisar quando você Mas o precisa. preenchimento, ó, o que a Thaís tá falando, é uma coisa que acontece muito com a gente. O paciente chega no consultório, ele fala, não quero preenchimento, não quero preenchimento. Igual a Thaís, já chega com essa restrição. Ontem, com preconceito. Ontem eu atendi 2 pacientes, eu não quero preenchimento, eu quero fotona, eu quero Terformer, eu quero bioestimulador, não quero preenchimento. Então, mas por que você não quer preenchimento? Porque eu vou ficar insuflado, meu lábio vai ficar enorme. Então, existe realmente por parte dos pacientes isso, mas o ácido hialurônico é um tratamento maravilhoso para estruturar, para regiões de profundidade e que pode ficar assim muito elegante. Dani, né? você e a Silviane falaram muito sobre quando a pessoa emagrece demais, que precisa reposicionar os músculos, a pele caiu e tal. Aí escorrega, tá, ok. Mas quando uma pessoa que quer se cuidar, não quer fazer um tratamento radical, quando que ela tem que começar a se cuidar e o que fazer primeiro? Onde começar? Que idade? Eu conheço gente fazendo botox aos 20, eu acho um absurdo. Aí tem gente, não, mas para prevenir Eu não fiz sei o quê. meu primeiro botox aos 20. Olha. Né? Depende da pele. Eu 31. Tá, então, mas por isso, Dani, Eu fui com 28. quando Então, o que começar a fazer para se que aí prevenir, você para ser gradativo? vai ter uma associação, você vai avaliar o paciente, por exemplo, qual é a genética, qual é o biotipo, o paciente do fototipo claro, ou seja, loiro, do olho azul, ele vai ter mais linhas de expressão, ele vai ter mais flacidez. Um paciente de fototipo mais alto, mais moreno, ele vai envelhecer melhor, ele vai ter mais produção de colágeno. Mas os estudos mostram que a partir dos 25 anos a gente já inicia o processo de envelhecimento. E das primeiras regiões é ao redor dos olhos, que é uma luta da maioria dos pacientes. Então, eu já tenho pacientes, recebo pacientes com 28 anos, eu tô notando já um craquelado na minha pálpebra. Então, a gente vê que não existe uma idade ideal específica, que a gente relatou, cada uma começou com uma idade, porém, a grande maioria, eu falo, 29, 30 anos você tem que começar. Se você não nota nenhum sinal específico que está te incomodando, meu rosto não caiu muito, eu tenho 29, 30 anos, a gente sempre começa estimulando o colágeno. E aí existem várias formas, né? Equipamentos, bioestimuladores injetáveis e nessa idade de 29, 30 anos, a maioria já inicia uma toxina botulínica também. Então a melhor forma de começar é essa. E a gente falando em corpo também começa, né? Menos colágeno, o metabolismo desacelerando. Sim. E também tem uma idade ideal. Na verdade, assim, a endocrinologia, o grande público da endocrinologia, a partir dos 25, 30 anos acima, tá? Maior ainda acima dos 40, né? E a procura reduz quando a idade aumenta, porque muitas pessoas abandonam os cuidados, né? Elas simplesmente desistem. Exato. Ou desistem. Às vezes, por acaso, você pega a pessoa que só veio ali porque ela queria trocar um remédio, e você fala, opa, vem aqui que tá tudo errado, o que você tá fazendo? Hoje aconteceu isso. Ela só veio trocar um remédio que tem uma farmacodermia de uma medicação. Eu falei, não, mas tá tudo errado. Então, às vezes, você consegue resgatar essa pessoa. Mas, normalmente, ela já começa a fugir. Ela já fala, não é mais pra mim, eu já não consigo, Porque os né? resultados são mais difíceis, né? São. E na pele também. Assim como eu agora com 38 anos vejo que o resultado no corpo é muito mais difícil, você tem que comer muito mais certo, malhar muito mais para ter o mesmo resultado. Na pele é a mesma coisa. Eu não vou conseguir fazer só um botox com 38 anos e vai ficar tudo bem. Né? Eu vou precisar fazer mais procedimentos. Tá, mas o que eu vejo hoje de grande vantagem, por exemplo, na dermatologia, né, é que assim, a pessoa, essa nova geração pode até começar a se cuidar mais cedo, mas a minha geração, a geração dos meus pais, as pessoas não tinham essa preocupação, ali ia no médico da família. Então, hoje eu estou com 50, 60 e descobri que eu quero ficar bem. Dá pra consertar tudo e dá pra deixar a pessoa bonita, né? Vai puxar que acontece? maior daí. Tudo bem, né? Mas, enfim, tem Vai conserto. precisar de mais sessões, assim como se ela começar a cuidar do corpo com 60 anos, ela vai ter que se sacrificar muito mais, tanto na dieta, quanto na No corpo academia, eu não sei, quanto na 60, mas no atividade rosto física. dá, né? Quando as rosto pessoas dá. de 60, 70 tão bonitas, você não diz isso, principalmente as mulheres. É que hoje tem lifts, que Jane com Fonda, por exemplo, tá com cirurgias, 80 anos e a Uma mulher coisa tá que linda. acontecia no passado, a Dé Silvene pode falar da área dela, como ficou, era o seguinte, nós não tínhamos tratamentos, procedimentos modernos para o paciente. Então o paciente falava o seguinte, vou esperar cair tudo e faço um lift.
vou esperar ficar calvo e faço um implante capilar. Hoje em dia não, hoje em dia nós temos os tratamentos preventivos para alopécia, para não precisar ir para o implante. A gente não quer que o paciente vá para uma cirurgia de lifting. Se ele conseguir começar a fazer os tratamentos preventivos jovem, isso é muito mais interessante. E ele não vai precisar passar por uma cirurgia. É claro, existem casos específicos, mas assim, com a tecnologia de hoje, se você faz os tratamentos, você vai gerenciar mesmo o seu envelhecimento. Por isso que a gente acha importante começar ali pelos 28, 30 anos, porque você vai conseguir envelhecer assim com muita elegância, né? Mas às vezes até antes, né? Porque você tem um adolescente, às vezes, que vem com uma cicatriz de acne, ele vai ser um adulto com pele ruim. Né? Você vai ter um adolescente que não tem um skincare, um cuidado com filtro solar. Isso é um adendo importantíssimo, porque a acne, ela não tem idade, tá? Você tá com acne, tem que correr pro consultório, antes que fique com cicatriz. Exato, manchas, né? Eu vejo o seguinte, para dermatologia, se você tiver um bom profissional e um poder aquisitivo ok, você vai ficar bem. Na endocrinologia, além disso, eu preciso de força de vontade, disciplina, hábitos, eu preciso de mais. A tecnologia ainda, apesar de a gente ter falado do mão de ar e do que tem para vir, ainda vai requerer força de vontade. Eu entendi. Na Dani você tem dinheiro e resolve. Exato. Na Silviane você precisa de força de vontade. Eu falo assim, é o meu poder mais você. Oi? Pra mim, você não precisa ir na academia. O equipamento faz a academia. Então, isso que eu disse com você, dinheiro resolve, com a Silviane. E outra não, coisa que eu ouço falar vontade. muito, por exemplo, eu que sou magra. Mas pra você é fácil, você é magra. Tipo assim, gente, ninguém é de graça. Magra de graça. Agora é mais difícil ganhar músculo do que ficar magra, você não tem dúvidas, então, né? daí a pessoa fala assim, mas calma, não é assim, você tem que ter cuidado, você tem que ter restrição com o que você come. Por mais que a pessoa também estiver comendo pizza, comendo um hambúrguer, mas come um pedacinho, não come errado depois, toma um cuidado. Eu tenho um dia a então, dia, não é de graça, né? Você sabe que uma coisa interessante que eu acho, que a gente não presta atenção, que, por exemplo, eu olho pro rosto de alguém, eu consigo saber como está o músculo dela, o osso dela, como é tudo. Porque o mesmo colágeno, o mesmo material genético que fez o colágeno na tua pele, é o mesmo material genético que tem o teu osso. É o mesmo material genético que vai fazer a tua massa muscular. Então, a mesma branquinha, fototipo 1, que ela falou que tem que começar antes, tem que começar a cuidar antes do resto também, porque ela não vai ter massa muscular, ela pode ter osteoporose, osteopenia e várias outras coisas. Então, você tem que pensar, poxa, a minha dermato falou que meu colágeno não é bom. Tenha certeza que teu osso também não é bom. Assim como os fototipos que têm uma pele melhor, que não precisam de tanta coisa, elas têm um osso melhor, um músculo melhor, respondem mais. E uma coisa que eu ouvi que parece que tem mais um limite pra gente ganhar musculatura, massa, né? Exatamente. E tem uma idade que você ganha musculatura, depois de certa idade não ganha mais, não é uma coisa assim? Naturalmente você vai ganhar até uma idade. Depois a gente consegue com recursos ergogênicos, sim, mas com muito mais trabalho. Depois tá? que idade? Você sabe que você consegue ganhar massa? Eu quero saber se eu vou ficar musculoso ou magro, daí eu desisto logo. Você pode ficar musculoso, sim, até claro. que idade? Mas é mais ganha fácil músculo? ficar magro do que ficar então, musculoso. eu quero saber do Olha, músculo. eu acho assim, Tem ó, um com estudo? tratamento, tem poucos porque assim, como eu te falei que existe um pouco de preconceito e existe uma coisa que ele se afasta um pouco do que é tratar um doente e sim tratar uma pessoa saudável, né? O que eu acho errado, porque você tratar antes é muito melhor. Antes de você ter um sarcopênico idoso com pneumonia, se você tivesse cuidado dele para ele não ser um sarcopênico, ele talvez não tivesse a pneumonia que de repente fez, né? Ou uma fratura por osteoporose, fragilidade, se você tivesse tratando antes, hormonalmente, provavelmente você não chegaria a isso. Mas eu tenho pacientes 65, 68, com ganho de massa muscular. Eles não vão ficar, talvez, tão bonitos, mas a gente tem alguns exemplos, por exemplo, aquele Dr. Life, que é uma pessoa que começou idosa a cuidar e chegou a ficar musculoso. O fato é que quanto antes, melhor, mas sim, para quem tem histórico de atividade física, tem ação. E a gente está falando muito de magreza, de dieta, essas coisas. Agora que eu me toquei. Além disso, o que a endocrinologista faz? Qual é a sua função? Então, assim, falando... a endocrinologia, ela trabalha doenças endócrinas, então diabetes, tireoide, doenças de adrenal, vão tratar, assim, doenças todas ligadas ao sistema endocrinológico. Além disso, obesidade, a parte esportiva e tal. Hoje, eu trabalho no meu consultório com mais de 90% dos pacientes levando a linha de emagrecimento ou ganho de massa magra ou controle de reposição hormonal, gerenciamento de envelhecimento, porque é uma área de minha preferência, porque eu gosto de atuar antes, tá? Talvez a Dani pegue lá um caso que você fala assim, gente, isso aqui vai ter que ir pra fila da reencarnação, porque não tem o que fazer, né? Adorei isso! Eu Dani, gosto de pegar aproveitando antes. falando de você.
Você optou por trabalhar com a beleza, porque dermatologista pode trabalhar com doença, com um monte de coisa. Você optou Parte pela beleza. oncológica, Ah. Na verdade, foi como a Silviane relatou. Eu também tive uma preferência pessoal e aconteceu algo espontâneo comigo, porque eu tenho formação na parte oncológica também. Eu imaginava que eu ia trabalhar nessa área da dermato, na área mais de doença, mas acabou que eu tive uma demanda de público que tratou alguma doença comigo e depois foi migrando para a área da cosmetria, que a gente chama, que é a área de embelezamento, né? E então eu tive uma demanda de pacientes que foi me buscando, me procurando por isso, né? E eu Se também identificou. gostava muito dessa área, me identifiquei, então acaba que hoje em dia, assim como eu acredito que com a Silviane, o paciente vai em busca de emagrecimento, essa parte corporal com ela, comigo o paciente vem em busca de embelezamento. Então a gente juntou a fome com vontade de comer. Que eu acho perfeito, Vai né? A no pessoa outro, ser magra é a e bonita. necessidade das duas e Exato. pra gente tentar envelhecer bonita, é isso? Com saudável, E você com sabe saúde. que e é bem isso. Às vezes o paciente chegava e falava, ninguém me entende, ninguém concorda com o que eu quero, todo mundo acha que eu estou exagerando. Então, se precisa ter um profissional que trate isso, provavelmente a Dani atenda uma ruguinha menor, um negócio, mas e se isso incomoda ela, né? Por que não pode ser tratado? Qual é o problema em se tratar certo? Um problema que você pode jogar A gente tem pequeno. que entender a dor do paciente, porque às vezes a dor dele, como a Silviane falou, é pequena perante um outro paciente que tem algo muito maior. Mas é a dor dele. Mas é a dor dele, né? Mas acho que é isso, né, gente? Papo gostoso que a gente podia ficar falando 2 horas aqui tranquilamente, né? Certeza, porque eu quero envelhecer E o Val magro também e consultou, bonito. eu consultei também, tá tudo certo. Meninas, a gente agradece imensamente vocês estarem aqui com a gente. Foi um prazer, um bate-papo muito gostoso e acho que muito significativo para todos nós. Eu espero que isso tenha contribuído, independente das bobagens que eu falei, para você se situar na vida, para cuidar do corpo, da beleza, que isso é possível. Antes de tudo isso, é saudável. Eu levo por um viés da brincadeira, tal, para ficar um assunto mais leve. Mas cuidar da saúde, cuidar da beleza estética é uma coisa muito importante para você. Acho que isso ajuda no ego, na vida, em Tudo, tudo, a saúde pessoa, mental. saúde mental e tudo isso. Então, obrigado pela Obrigada, participação das meninas. duas. Obrigada pelo... Imagina.